Bom dia, queridos! Bem-vindos a mais uma das nossas revisões aqui do CP Iuris OAB. Hoje nossa revisão vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos explicar o porquê. Estávamos agendadas hoje com o professor Zanata de Ética, que está, gente, com dengue. Então nós vamos aqui rezar por ele está doente, está realmente acamado. Ele não tem condições de fazer a gravação, mas Sabrina tem um recadinho para você. Olá, queridos, olá, queridas. Pois bem, como Ana comentou, o professor Zanata está doente, mas ele deixou um presente para vocês. Aqui no link abaixo você vai acessar um e-book com dicas preciosas que funcionam como santo remédio de vó às vésperas da prova. Acesse esse e-book, não deixe de conferir um presente especial que ele enviou para você, em vista que, como a Ana comentou, ele nesse momento está doente, mas a gente está mandando todas as melhores vibrações para ele, mas não se descuidou de trazer esse material exclusivo para você que acolheu essa parte de revisões conosco aqui do CPOAB. Nós estamos muito felizes de ter tido a oportunidade de levar para você esse conteúdo de qualidade, gratuitamente, para que você possa gabaritar a sua prova. Afinal de contas, o nosso lema, Ana, chegando junto com a aprovação dos nossos alunos, não é verdade? Isso mesmo, gente. E aí, lógico que nós não vamos deixar você sem super dicas para a nossa prova. E aí a gente quer que você gabarite. Ética, só baixar aqui, assistir a aula anterior do Zanata, baixar aqui o e-book, certo? Que ele vai fazer a diferença. Mas a gente quer que você gabarite também processo penal e processo civil. Então, vamos de dica de processo penal e processo civil. Não é isso, Bina? Eles já viram muitas dicas, mas a gente tem mais dicas para apresentar. Então, Bina, começa você, amiga. A gente vai fazer um bate-bola. Ela fala como é no processo civil e eu venho e falo alguma coisinha do processo penal que tenha relação com o que ela fala ou que não tenha, porque, afinal de contas, Sabrina, eu não pareço com ela, não é verdade? Pois é, a gente... Afinal de contas, a gente não se parece e diferentes, né? E a primeira dica que eu vou passar para nossos alunos, Ana, é uma dica de competência. Eu sinto de forma muito, muito marcante que competência vai ser assunto da nossa prova. Então, o que eu acho que pode ser cobrado em termos de competência? A gente vai lembrar qual é o foro competente para o ajuizamento da ação de alimentos. Nossa, o examinador adora cobrar ação de alimentos. Afinal de contas, até os criminalistas da ANIA um dia tem que perpassar por uma ação de alimentos. Eu sempre um batizado. E para a ação de alimentos, o artigo 53 do CPC assinala que o foro competente é o foro do domicílio do alimentando. Afinal de contas, o foro é o lugar. A ação, portanto, deve ser proposta no foro do domicílio do alimentando, que é aquele questão de pleitear os alimentos. Mas vê só, a banca pode trazer uma pitadinha, pode trazer um recheio e pode sinalizar qual seria o foro competente para o ajuizamento de uma investigação de paternidade acumulada com alimentos. Então, o sujeito ele tem dúvidas acerca do vínculo biológico, ele, portanto, investigar e, consequentemente, pagar os alimentos. Súmula 1 do EJ. Se a ação de investigação de paternidade estiver acumulada com alimentos, anota, o foro competente continua a ser o foro do domicílio do alimentando. Primeiro enunciado de súmula do STJ, olha que interessante, define que o foro competente é mesmo o foro do domicílio do alimentando. Então, aproveite para tomar essa dica, pode ser uma das questões da nossa prova. E para passar a palavra para a Aninha, só uma dica extra. Sabrina, e se nesse meio eles perguntarem acerca do valor da causa na ação de alimentos? Só para a gente fazer uma faxina completa. Pois é, a ação de alimentos também tem uma peculiaridade em relação ao valor da causa. O valor da causa nas ações de alimentos será sempre 12 vezes o valor dos alimentos pretendidos. Então, numa rápida matemática fácil, eu sei que é sábado de manhã, você está acordando e sim, está sentindo, já pulsando a sua aprovação. Imagine que a questão destaque que há um pedido de alimentos de R$1.000. Numa matemática fácil, você vai lembrar que a alternativa que você vai marcar é aquela que diga que o valor da causa nessa ação de alimentos será o de 12 vezes o valor dos alimentos, portanto, R$12.000. Então, está aí. Foro do domicílio do alimentando,
ainda que a ação de alimentos esteja acumulada com investigação de paternidade, e o valor da causa será o de 12 vezes o valor dos alimentos pretendidos, é o que dispõe o artigo 292. Agora é com você, amiga, o que é que você está palpitando aí? O que é que você sente em processo final? A gente está aqui canalizando as melhores energias. Joga duro aí. Amiga, e a gente tem certeza que o pessoal que está assistindo a gente aqui já assistiu aquela nossa big aula lá de trás, né? Eu fui a primeira, a Sabrina foi a segunda, então procura aí, olha, no canal do YouTube, a nossa aula completa, e a gente vai tentar aqui dar dicas que sejam plus daquela aula, né? Então, Sabrina falou de uma dica fundamental relativa à competência no processo civil. E competência, gente, no processo penal é o segundo maior tema da nossa prova. Então, o primeiro grande tema é recurso, o segundo grande tema é competência. Então, a gente não pode deixar de competência trabalhar de lado. Então, já que ela falou de competência no processo civil, vamos falar alguma coisa de competência do processo penal. E já que ela falou de competência em alimentos e em investigação de paternidade, eu vou pegar também o gancho e vamos também trabalhar um tema que a prova cobra demais, que é violência doméstica. Não é para menos, né, gente? Com a quantidade de casos relacionados à violência doméstica, a probabilidade de cobrança de violência doméstica em qualquer prova ela é grande, né? Salvo aí se fosse uma hipótese de um concurso para a Justiça Federal e tal. Fora isso, se é um concurso qualquer, OAB ou qualquer outra prova para a Justiça Estadual e OAB, veja, o que você tem aqui, violência doméstica é um tema de vez, tá? E aí eu preciso que você lembre do seguinte: cuidado com a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela estabelece que existe foro de eleição da vítima, mulher, na violência doméstica, para ajuizar ações cíveis. Isso não interfere na competência para o processo criminal. O processo criminal, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, continua acompanhando a regra geral de competência territorial, que é a do lugar da infração. Então, não importa, ainda que a mulher, em razão, né, das medidas protetivas, em razão dos direitos que ela possui quando vítima de violência doméstica, altere o seu domicílio, isso não altera a competência territorial, a competência pelo lugar da infração. Nas causas que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, continua sendo a do lugar da consumação do crime. Se for crime tentado, local em que foi praticado o último ato de execução. Então, a regra é essa. Nós vamos continuar firmando esse entendimento. Na nossa prova, a resposta continua a mesma. Agora, realmente, isso é a competência pelo lugar da infração. Em relação à natureza da infração, você tem que se lembrar que no caso de um crime, ou mesmo uma contravenção penal, praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, a competência é do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, novamente, do lugar em que consumada a infração, ou no caso de tentativa, do local em que praticado o último ato de execução. Outro problema sério em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher é que as pessoas confundem. Realmente, os crimes praticados, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, são vários. Então, existem várias possibilidades de crimes contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Ela pode ser vítima de ameaça, ela pode ser vítima de contravenção. Vou te dar um exemplo. Existe uma contravenção chamada perturbação de sossego. Então, pode ser perturbação de sossego, pode ser vias de fato, né? Então, você tem várias possíveis infrações, sejam crimes, sejam contravenções, praticadas contra a mulher. Então, ela pode ser vítima de estupro, pode ser vítima de lesão corporal. A gente tem que parar de achar que violência doméstica é lesão corporal. Pode ser vários crimes, calúnia, difamação, injúria, né? E aí, a gente tem que lembrar que existe a possibilidade do feminicídio. Infelizmente, que é a grande preocupação, mais do que todas, porque todas as outras são meio que um prenúncio, né, daquilo que pode acontecer, pode chegar a acontecer no caso de violência doméstica contra a mulher. E aí, o feminicídio é um crime doloso contra a vida. Então, a competência para o processo e julgamento de feminicídio continua sendo do Tribunal do Júri, tá? Então, a competência é do Tribunal do Júri. A competência para o feminicídio não é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não. É do Tribunal do Júri. Ana, mas aqui na minha cidade, aqui na minha comarca, veja, os casos de feminicídio vão para o Juizado de Violência Doméstica. Não. Eles acabam no júri.
É porque em alguns estados existe o que a gente chama de juízo sumariante. E a primeira etapa do procedimento do júri corre realmente fora do júri, e depois só a segunda fase é que, depois da pronúncia, é que o caso vai para o tribunal do júri propriamente. Mas essas peculiaridades são peculiaridades regionais. E a nossa prova é unificada. Ela não pode contar com essas peculiaridades regionais, entenderam? Então, na nossa prova, se perguntarem quem é competente para o processo e julgamento de um crime ou contravenção praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, a competência é, veja, do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, do local da consumação do crime. Mas se for feminicídio, é tribunal do júri do local da consumação do crime ou da prática do último ato de execução. Ok? Entendido, gente? Então, existe um crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar e não é julgado no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher? Um só. Feminicídio é a resposta. Tá bom? É isso, gente. Sabrina, é com você, amiga. Manda ver. Pois é, muito bom você ter tocado nesse assunto, porque a gente já traz o gancho também de uma recente inovação legislativa, nesse sentido, para as ações cíveis, Aninha, que envolvam especialmente o divórcio, a separação, a dissolução de união estável, a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Um pouquinho antes da saída do nosso edital, nós trouxemos uma importante inovação legislativa aqui para o CPC, que passa a disciplinar que para essas ações em que a gente tenha por objetivo o divórcio, prestem bem atenção, aqui nós estamos tratando da esfera civil. A mulher foi vítima de violência doméstica familiar e ela pretende se divorciar. Ela foi vítima de violência doméstica familiar e ela agora quer dissolver essa união estável. Ela quer dar um basta esta relação total. O foro competente é o foro do domicílio dela. Nós passamos a trazer para o foro do domicílio da mulher a regulamentação dessas demandas, o que é muito interessante, porque revela o que a Ana comentou, um retorno ao campo de proteção à mulher diante de uma casuística prática que, infelizmente, os números apontam, revelam um alto índice de violência doméstica e familiar, não é, Mia? Em 2020, é uma pena, e a lei precisou realmente cuidar dessa vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar nas ações de família, tá? Isso se tratando de divórcio, de separação, de dissolução de união estável, para dar esse conforto do foro competente do domicílio da mulher vítima de doméstica e familiar. Então, a questão, olha bem aqui pra gente, tem que fazer referência ao divórcio, à separação, e a mulher não pode ser qualquer uma, deve estar nesse estado de vulnerabilidade. Sabe por quê? O CPC de 73, que foi revogado, ele já vinha sendo muito criticado, porque na versão anterior ele já protegia a mulher em qualquer situação. E como a Constituição assinala a isonomia entre homens e mulheres, de fato, a norma anterior já estava sendo objeto de diversas críticas, estava sendo considerada como inconstitucional. Então, agora vocês já estão vacinados. Divórcio, separação, dissolução de união estável. A mulher é vítima de violência doméstica e familiar, será competente o foro do domicílio desta mulher para estas ações aqui na esfera civil. Só um adendo aí, já que a interdisciplinariedade ela é cada vez mais comum nas. Vencido o ponto de competência, eu queria dar uma palavra contigo num tema que também é alto índice de cobrança, que é o tema relacionado à litigância de má-fé. Sim, eu temo que a banca traga uma situação e te pergunte qual é a penalidade na esfera civil que é aplicável ao litigante de má-fé. Me faz lembrar, compartilhando com vocês e com a Aninha, uma situação recente de um colega Aninha que preparou os embargos de declaração. Gente, muito cuidado com isso, tempos difíceis. Ele preparou os embargos de declaração e ele salvou o arquivo. Eu imagino que depois a ideia seria de alterar o nome desse arquivo posteriormente, mas ele salvou o arquivo dos embargos de declaração como embargos para ganhar tempo. Resultado, ele salvou os embargos com o título embargos para ganhar tempo e protocolou os embargos de declaração sem alterar o título do arquivo. Caros e caras, a interposição de recursos com o objetivo de ganhar tempo, a criação de incidentes só para empurrar o processo com a barriga, trazem a configuração do estado da litigância de má-fé.
e consequências impostas a esse litigante estão lá no artigo 81 do CPC. E eu quero chamar a atenção a uma delas, que eu acho que sim será cobrada na prova do... O litigante de má-fé, ele será condenado a pagar uma multa que será superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. Superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa. Mas, professora, para quem vai esta multa? Ótima pergunta. Para a parte contrária, tá? Segunda situação. Professora, como é que vai se definir qual será o percentual aplicado? À luz de cada caso concreto, o magistrado vai ter essa margem discricionária para trabalhar. Agora, não te esquece dos limites. Ela será, repete aí comigo, superior a 1% sobre o valor corrigido da causa e ela será inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. Multa a parte, paga a parte. E matando a história do colega lá dos embargos de declaração protelatórios, o juiz, de posse desse arquivo, intimou, pensa na vergonha, Aninha. O embargante disse assim, tendo em vista que o próprio embargante autoconsiderou-se como litigante de má-fé, na medida em que interpôs a esse juízo embargos para ganhar tempo, não resta essa opção, outra opção a outro juiz que não penalizá-lo. Então, toma muito cuidado, não só para a sua prova, mas também para a sua atuação profissional. Afinal de contas, logo mais, eu e a Aninha, a gente já encomendou a carteira de vocês vão estar com a carteira vermelha nas mãos. E seja a sua escolha a advocacia criminal, seja a escolha a advocacia civil, cada um com o seu gosto, com o seu coração pulsante. Eu e a Aninha, a gente está aqui para pós-aprovação. Depois a gente conversa sobre isso, né, Aninha? Mas a gente está preparando coisas muito especiais para que a gente possa auxiliar você nesse segundo momento, que eu sei que só de você ouvir falar já dá aquele friozinho na barriga. Então, lembra, de má-fé, artigos 80 e 81, não esquece dessa multa, superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa, que será pago à parte contrária. Uma das hipóteses de configuração de litigância de má-fé é justamente usar esse recurso para empurrar a Aninha indevidamente o processo com a barriga. É com você. Bora, meninos! E já que, olha só, Sabrina falou mais um pouquinho de competência, eu também vou falar mais um pouquinho de competência, porque, gente, tem algumas súmulas que são mega quentes e que a gente tem que estar alertas, né? Olha só, a prova gosta de cobrar súmula. Então, vamos imaginar que você está nervosão, ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu hoje, olha só, a prova é amanhã e tal. A gente tem certeza de que você vai estar mega, totalmente aprovado amanhã no final do dia, viu? E aí, repare, se você tiver que fazer uma leiturazinha agora hojezinho, assim, finalzinho, dá uma olhadinha nas súmulas, não é isso, Sabrina? Súmulas, as súmulas Com do certeza. STJ. Súmula do STJ, súmula do STF, mega importante você dar uma revisãozinha final, tá? Vai fazer diferença, certo? Então é coisa rápida que não vai te cansar nem nada. Mas, olha pra cá, gente, agora eu preciso que você preste atenção. Ah, outra coisa, a Sabrina falou que sua vermelhinha vai estar na mão, então eu quero que você vá agora para tudo, abraça esse computador, segura nele e tudo mais. E eu quero que você pegue um papel aí no seu caderno, você escreva com toda a força, toda a convicção da vida. Eu já sou advogado. Eu já sou advogado. Ok? E eu quero que você visualize isso, gente. Olha só, amanhã você vai colar isso no espelho do banheiro. Coloca isso no espelho do banheiro, porque todo mundo tem um espelho do banheiro. Aí você vai colar isso no espelho do banheiro e você vai chegar amanhã de manhã, a primeira coisa que você vai olhar, entrou no banheiro para escovar dente, você escreve lá, eu já sou advogado, ou eu já sou advogada. Eu quero que você olhe essa informação. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Eu quero que você vá para a prova já pensando assim. E eu e Sabrina estaremos aqui esperando você na segunda fase, não é isso, Sabrina? Você segue a gente nas redes sociais. Com certeza. Tá? Meu Instagram é professora Ana Cristina. Sabrina, como é seu Instagram? Sabrina Dourado. Sabrina Dourado. E aí você segue a gente, porque a gente está esperando você na segunda fase, tá? Quem vai fazer penal, quem vai fazer civil, enfim, nós estamos esperando por você. Mas a questão toda aqui, gente, a gente precisa que você preste atenção para entender, é o seguinte, olha só. Cai muita súmula, né?
E aí a gente tem uma súmula que é a súmula 528 do STJ. Súmula 528. É uma súmula relativamente recente, porque o STJ tem feito aí uma publicação intensa de súmulas, né? Então, é uma súmula relativamente recente, mas que ela foge um pouquinho à regra. Então, você tem que tomar cuidado, porque, olha só, quando a gente pensa em competência no processo penal, a gente tem que lembrar que a regra, no caso de crimes à distância, é último ato de execução dentro do território nacional. Último ato de execução dentro do território nacional. Então, por exemplo, eu quero matar uma pessoa que está na Argentina, em Buenos Aires. Essa pessoa mora lá e eu sei que ela adora chocolate. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero matar essa pessoa, mas eu quero matar ela à distância. Ela está em outro país, né? Então, é um crime que tem atos de execução puníveis dentro do território nacional, porque se não fossem puníveis, não seria crime no Brasil, seria crime no estrangeiro, seria extraterritorialidade. Não é isso. Então, tem atos puníveis dentro do território nacional, mas o resultado se produz ou deva se produzir no estrangeiro. Então, isso é um crime à distância. Ok? Bom, aí veja só a nossa situação. Imagine que eu queira matar essa pessoa que está lá em Buenos Aires. Eu pego, Sabrina, veneno e coloco, sei que a pessoa adora chocolate. A pessoa adora chocolate. Então, eu pego veneno, boto dentro dos bombons maravilhosos. Sabe aquele bombom da Copenhagen que tem cereja? Perfeito. Ai, aquele bombom. Meu Deus do céu. E aí, gente, toda vez que minha mãe brigava com meu pai botava na entrada no console de casa uma caixa daquele bombom, sabe? Para minha mãe era muito engraçado. Ou então, toda vez que meu pai fazia uma merda, ele botava aquela caixa de bombom. As merdas eram muitas, tipo assim, levou um macaco para casa. Exato, exatamente. Uma vez levou um macaco prego para minha casa. Deixou lá, nós chegamos em casa de bombom. E aí a gente já sabia, ou tinha um cachorro, ou eles tinham brigado, ou alguma coisa assim. Minha mãe não queria bicho em casa. E aí, toda vez era isso, gente, é muito engraçado. Mas enfim, então eu quero matar essa pessoa que está lá na Argentina. Eu pego esses bombons da Copenhagen maravilhosos e coloco veneno com uma injeçãozinha assim, seringa. Eu coloco veneno dentro do bombom, embalo isso para presente e posto no correio para essa pessoa que mora em Buenos Aires. A pessoa chega lá, o bombom chega lá, ela come e morre, ou não come, enfim. Mas eu tenho um ato de execução punível dentro do território nacional. Qual foi o último ato punível? O envio, né? Na hora que eu postei no correio. A postagem foi o último ato de execução. E aí, o local em que está a agência do correio, em que eu realizei a postagem, seria o local competente para o processo de julgamento. Aí, nesse momento, você pensa assim, esse crime é um crime de competência da Justiça Federal? Não, não. Porque, veja bem, para que o crime seja da competência da Justiça Federal, é preciso que seja um crime previsto em tratado ou convenção internacional, do qual o Brasil é signatário, e que o crime tenha tido início no território nacional e resultado se produz ou deva se produzir fora. Entendeu? Aí sim, então repare, nesse caso, está faltando o requisito do tratado ou convenção internacional. Então, o crime é da competência da Justiça Estadual, do local em que foi feita a postagem. Mas a súmula 528, ela não trata dessa hipótese. A súmula 528 da STJ, ela fala de tráfico de drogas. Então, é uma hipótese de tráfico internacional de drogas. O cara está remetendo a droga para o correio, para fora do país. O correio aí, ó. Está remetendo a droga para fora do país. E aí a gente tem uma tendência de pensar assim, o local da postagem é o local competente. Não. A súmula 528 diz que no caso de remessa de drogas para o exterior, a competência é definida pelo local da apreensão da droga. Ficou claro, gente? Local da apreensão da droga. É o que diz a súmula 528 da STJ. Então, repare, se você usa aquela lógica normal do crime à distância, você se ferra aqui, né? E tráfico de drogas é um crime do qual não precisa ninguém falar, porque isso é um conhecimento notório que você tem que ter. Veja, é notório. Tráfico de drogas, evidentemente, é um crime do qual o Brasil é signatário de convenções, de tratados, de convenções de combate ao tráfico. Então, o que você tem é competência da Justiça Federal. Então, quem é competente para o processo de julgamento de crime de remessa para o exterior de substância entorpecente? A resposta é
Justiça Federal do local em que foi apreendida a droga. Ok. Beleza, gente, é entendido. E para confirmar realmente se o tráfico aconteceu, não é para o tráfico internacional, não é preciso que você tenha a comprovação da droga saindo. Basta que se comprove a intenção de que essa droga fosse remetida para o exterior. Agora, não confunda tráfico internacional com tráfico interestadual. O tráfico internacional ou transnacional de drogas é competência da Justiça Federal. Agora, o tráfico interestadual, quando a droga é levada de um estado para outro, mas dentro do Brasil, a competência é estadual. Mas isso eu já tinha falado na nossa aula lá, eu acho. Tá? Bina, é com você. Pois bem, muito bom, muito bom. Gente, olha como são mundos, né, que têm especificidades. E eu fiquei curiosa aqui, Aninha, eu acho que nossos alunos também, de ver a cena de teu pai chegando com esse macaco em casa, né? Não, o macaco já estava em casa. Situação. Quando nós chegamos, o macaco estava preso na grade da casa. Sabe? Uma coisa absurda. Depois soltaram o macaco. Não tinha condição de manter o macaco em casa, né? Mas ele tinha mania de levar bicho para casa. É meio assim, não é à toa que eu tenho esse monte de cachorro. É verdade. Mas, gente, olha, eu estava falando de litigância de má-fé, a Aninha falou aí de temas super quentes, de fato, entendimento simulado muito importante. Eu vou avançar um pouquinho para trabalhar um assunto que é também um alto índice de cobrança, que é o tema relacionado ao procedimento. Afinal de contas, o conflito, ele surge, ele pode ser resolvido através da arbitragem, ele pode ser resolvido através da autocomposição, mas não havendo êxito, inicia-se mesmo um processo. E em meio a um processo, a gente precisa, no cível, depois a gente, quem sabe, aí pode ouvir a Aninha, no cível, Aninha, a parte precisa manifestar a sua vontade, regra geral. E essa vontade, ela será manifestada por uma petição inicial. Essa petição inicial é o primeiro ato do processo. O próprio CPC, desde o artigo 2º, ele já vem alertando, olha, o processo cível se inicia por provocação da parte. É tanto que eu brinco com a turma que o processo não cai de paraquedas assim em casa da gente, ou a gente não recebe, quem sabe, uma agente estatal te perguntando, e aí, Aninha, como é que estão as coisas? Você acha que sua conta de energia está mesmo regular? Seu serviço de internet, ele realmente está altamente qualificado? E é através dessa petição inicial, é na raça que a gente vai, regra geral, iniciar o processo. Em relação à petição inicial, a FGV, ela tem cobrado muito um requisito que surgiu agora, 4 anos atrás, com o CPC de 2015, necessidade de que o autor declare se tem ou não interesse em ir a uma audiência de autocomposição, que numa linguagem bem simples é uma audiência que objetiva o acordo. Então, no dia da tua prova de aprovação, a FGV vai te perguntar, vem cá, você precisa dizer se ele quer ou não comparecer à audiência de autocomposição? A alternativa que você vai marcar é a que diga que sim, que ele tem que manifestar o seu interesse e o momento de fazer será na petição inicial. Agora, a grande questão é, a banca vai exigir um pouco mais da gente. O fato do autor ter dito que não tem interesse em comparecer à audiência desobriga ele de comparecer? A resposta é negativa. Você sabe por quê? Porque a audiência ela só não será realizada se ambas as partes disserem que não tem interesse. Logo, se a questão diz que o autor não tem interesse, será preciso checar qual é a manifestação do réu. Gente, apenas se o autor tiver dito que não tem interesse na própria petição inicial. E se o réu, uma vez que tenha sido citado, apresentar uma petição, que eu chamo nas minhas aulas de petição do não, porque é a única coisa que o réu vai dizer não tem interesse, se a gente soma essas duas manifestações negativas de vontade, ninguém quer se ver, de fato, a arranhadura é muito grande entre as partes, aí a audiência será cancelada. Esse tema está fervendo nas provas de direito processual civil e vale recordar. O autor manifestará na petição inicial se tem ou não interesse em comparecer à audiência, mas a audiência só será cancelada se o réu também disser que não tem interesse, através de uma petição escrita até 10 dias. Sim, até 10 dias da data da audiência de autocomposição. Se ambos, então, disserem, olha, impossível a gente se encontrar, é difícil demais estar no mesmo ambiente, e a depender da situação, Aninha, é realmente muito delicado,
aí a audiência será cancelada. Mas o fato é que o legislador jogou duríssimo aquela velha ideia de que disser que não quer ir, já está tudo certo, a audiência será cancelada. Não. Tem gente indo forçado à audiência. Não forçado a autocompor, mas forçado a comparecer. Você sabe por quê? Se a parte não comparece, a lei aplica uma penalidade para ela. Ela comete um ato atentatório à dignidade da justiça e terá que pagar uma multa de até 2% sobre o valor corrigido da causa. Nossa, Sabrina, é muita multa nesse código. A versão do CPC de 2015 tem como recheio essencial uma série de penalidades. Aquele que praticar atos atentatórios vier a ser considerado litigante de má-fé. Lembre, para essa multa específica ao não comparecimento, multa de até 2% sobre o valor da causa, que será paga ao Estado ou à União, a depender da competência da demanda. Joga dura, Aninha. Ai, gente do céu. Ainda bem que processo civil não é a minha praia. Veja só, gente, que situação, a pessoa ser obrigada a estar lá. E aí vamos pegar essa deixa e vamos conversar sobre algo importante, né? No processo penal, não se esqueçam de que revelia é um direito do acusado, ok? Lógico que a revelia tem consequências. Quando o indivíduo faz a opção, então quando o réu faz a opção por ser revel, é lógico que ele tem como consequência não ser mais intimado para os atos processuais. Essa é a única consequência da revelia no processo penal. Não existe outra consequência a não ser essa. Ana, mas o réu que é revel, que não comparece, né, ele foi intimado para audiência, ele não compareceu. O juiz não tem que determinar sua condução coercitiva, e aí vale lembrar aquilo que a gente tem certeza que vai acabar aparecendo na nossa prova, se não nessa, vai ser na outra, vai ser na segunda fase, enfim. Réus têm o direito de não ir. E foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu sobre a impossibilidade de condução coercitiva do acusado. O acusado não pode ser compelido a comparecer no processo penal. Então, o artigo do Código de Processo Penal, que é o artigo 260, que diz, né, se não é o 260 é por ali, que diz que se o réu intimado a comparecer, né, não comparece, pode ser conduzido coercitivamente, ele não é válido sob a ótica da Constituição. Ele viola o direito de autodefesa do acusado, do qual o réu pode abrir mão. Ele tem direito ao silêncio, ele tem direito de não produção de prova contra si mesmo, então ele não precisa ir, não é verdade? Então, por isso, ele não pode ser conduzido coercitivamente. Quem pode ser conduzido coercitivamente no processo penal? Pode ser conduzido coercitivamente a vítima, ela pode ser conduzida coercitivamente. E as testemunhas. Uma vez caiu na nossa prova, inclusive, uma questão, né, na primeira fase, que falava lá, fulano é o réu, fulano é a testemunha e fulano é a vítima. E aí, só que aquela testemunha, ela era médico, pastor, padre, enfim. A gente tem que lembrar que tem pessoas que são dispensadas do testemunho. Então, aquelas pessoas, familiares do réu, depõem se quiser ou quando não houver outro meio através do qual se produzir a prova. E existem pessoas que são proibidas de depor, que são aquelas que têm noção dos fatos em razão de ministério, profissão, ofício e função. Ministério é o religioso, então é o padre que ouviu a confissão do réu no confessionário. Ele está proibido de depor, né? O médico, imagine a ginecologista que sabe que a mulher chegou lá para ser atendida na ginecologista e a ginecologista sabe que ela fez um aborto, por exemplo, né? Ou ainda, veja, o advogado, ainda que você não tenha sido contratado pelo cliente, mas o cliente chegou no seu escritório, contou para você o que aconteceu, você então deu a ele uma proposta de honorários, ele não aceitou, ou, enfim, não houve lá entre vocês a contratação, mas ele te contou o que aconteceu na qualidade de advogado. Vocês não estavam no bar conversando como o Zé da esquina e o Zé Ninguém, entendeu? Vocês estavam ali numa relação advogado e potencial cliente. Então, nesse caso, aquilo que o seu cliente disse a você no seu escritório, você tem sim dever de sigilo. Então, o padre tem dever de sigilo, o pastor, né?
o advogado, o médico. E aí é uma coisa esquisita, porque fala ofício. O que é ofício, né, Bina? O que é ofício? Ofício, gente, por incrível que pareça, essa nomenclatura, ministério, profissão, ofício, função, é muito antiga. E aí o que acontece? Ofício era assim, a pessoa que não tem nível universitário, não tem terceiro grau, uma coisa meio surreal, como se não fosse uma profissão. Pô, ultrapassada essa nomenclatura, né? Mas vamos dar um exemplo. Então, a ginecologista, a médica ginecologista lá é profissão. A secretária dela, a atendente dela que atende, que guarda as fichas dos pacientes. Não guarda, Bina? Você pega lá as fichas do paciente e guarda. Ela tem acesso àquela informação, né? Mas ela seria ofício. Mas, de qualquer forma, ela também tem esse dever de sigilo, sabe? E quem sabe dos fatos em razão de função. Tipo assim, olha, o juiz que atuou num processo está impedido de prestar depoimento nesse mesmo processo, ele não pode ser testemunha. Imagine, o juiz aposentou, o outro juiz assumiu a causa. Aí o juiz que funcionou antes pode depor? Não, ele está impedido, né, de jeito nenhum. Então, reparem, tem dever de sigilo. Ministério, profissão, ofício, função. Então, essas pessoas, elas podem se recusar a depor, né? Elas têm dever de sigilo, a não ser que a pessoa destinatária do sigilo o desobrigue do sigilo. Mas o que é isso, desobrigação do sigilo? É quando a pessoa vai lá e fala com o padre assim, olha, padre, eu sei que eu confessei isso aqui no confessionário e tal, mas eu quero que o senhor vá lá e fale. Entendeu? Mas essa pessoa até não vai praticar o crime de violação de segredo profissional. Mas vai responder lá na igreja, né? O advogado vai responder na OAB, não vai praticar crime. Mas são pessoas, enfim, que podem se recusar a prestar depoimento, tá? Então, veja só. Quem pode ser conduzido coercitivamente? Vítima, sempre, tá? E testemunha, salvo aqueles que são dispensados do testemunho, que terão que depor apenas se não houver outro meio através do qual se produz a prova, que são os familiares do réu, e os que têm proibição de depor, né, por conta do seu dever de sigilo. Ok? Entendido? Mas fora isso, olha só, o mais importante, réu não pode ser conduzido coercitivamente. E aí eu posso pegar o gancho, Bina, e já continuar aqui com mais uma diquinha com base nesse raciocínio? E o réu, gente, ele tem o direito... Vai lá! Ele tem o direito de não ser... Ele tem direito de ser réu porque ele tem direito ao silêncio e ele tem direito de não produção de prova contra si mesmo. Isso deflui da própria autodefesa, né? Direito à audiência, direito de presença. Só que olha só, gente, para o réu, se ele quiser falar, se ele quiser se defender, ele tem que conhecer do que aconteceu nesse processo, porque ele tem o direito de se defender não apenas daquilo que está narrado na peça acusatória. Ele tem o direito de se defender de tudo aquilo que aconteceu durante esse processo. Por isso que o interrogatório no processo penal tem que ser sempre no final do procedimento. Sempre no final do procedimento. Sabrina falou aí de procedimento, e quais são as grandes duas dicas fantásticas a respeito de procedimento que a gente precisa ter? Fica ligado, sempre, ampla defesa e contraditório na cabeça na hora da prova, tá? E o réu é o último a falar. Então, ele só vai prestar o seu depoimento, ele só vai falar no seu interrogatório depois que as partes falaram. Depois que a vítima falou, depois que as testemunhas todas falaram, depois que a prova foi produzida. Porque ele tem o direito de se defender também dos depoimentos que foram prestados pelos demais. Mesmo no caso da lei de tóxicos. A lei de tóxicos, a lei de drogas, já me chamaram a atenção, parar de falar tóxicos e entorpecentes, que agora tem que ser droga, sabe? Não sabia disso? Não. Agora é tráfico de drogas, senão eu estou no século passado. Não, gente! Palhaçada. Não pode mais usar entorpecente? Não, lei antidrogas. Aí, então, olha só. Então, o que acontece, né? Então, o que você tem? Você tem que, na lei antidrogas, que é a 11.343, no procedimento está escrito que o interrogatório do réu é o primeiro ato. Não, não, não. O Supremo já disse que não, não, não. Que o interrogatório é no final. Ficou claro, gente? O interrogatório é sempre no final, tá? E, mais do que isso, vamos lembrar da decisão do Supremo Tribunal Federal, muito boa. A prova provavelmente vai cobrar isso. Se cobrar, ela cobra nesse exame, porque antes do próximo exame, que ela já não vai ter uma outra decisão do Supremo, então a prova, se quiser cobrar, vai cobrar agora.
Vamos lembrar que quando houver colaboração premiada, então existe colaboração premiada, existem réus delatores. Veja, os réus delatados apresentam os seus memoriais depois dos réus delatores, para que nos memoriais da defesa dos réus delatados, o advogado possa também se defender daqueles memoriais que foram apresentados pelos delatores. Então, se é um processo que tem colaboração premiada, certo? E essa colaboração premiada envolve delação, né? O que você tem primeiro fala o MP, depois, nos memoriais, primeiro os memoriais do MP, depois os memoriais dos réus delatores e, por último, os memoriais dos réus delatados. Beleza? É com você, amiga. Vai em frente, joga duro. Pois é, gente, de fato é bem diferente. Você vê que aqui o processo inicia a petição inicial, tem lá os requisitos, o autor diz que aí o juiz vai checar essa petição inicial. A FGV adora cobrar o título da admissibilidade. Se a petição inicial estiver em aula e determinar a expedição, a citação é o ato que visa comunicar ao réu da existência do processo. Tudo bem. No sistema cível, a regra é clara ao sinalizar que a citação ao réu tem que ser citada. Mas antes, como a gente hoje vive num novo modelo de edificação, cada vez mais, até por conta da violência urbana, a gente resolve agregar, fechar residências. Hoje é válida a citação entregue ao porteiro no cível. Se o réu, na questão, reside em condomínio edilício ou no condomínio com restrição de acesso, será válida a citação entregue ao porteiro ou pessoa responsável pelo recebimento de ocorrências. O 248, parágrafo 4º do CPC, inclusive, coloca o porteiro numa situação delicada, porque lá no texto está claro, não só que a citação é válida quando é realizada em favor do porteiro, como também vai destacar que o porteiro só não receberá estimado se declarar escrito sobre as penas da lei, e aqui o CPC vai trazer o âmbito penal, porque ele vai responder na esfera criminal, ele precisa declarar, tem noção disso, que o réu está ausente. Quando a gente se refere a um réu ausente, é um réu que não reside mais lá, é um réu que faleceu, é um réu que está por longo período de tempo afastado da citação válida quando entregue ao porteiro nessas condições. E veja, prof, ok, está em ordem, recebe, expede um mandado de citação, o porteiro poderá ter sido citado no cível. E se essa petição inicial ela contiver vícios, se ela tiver irregularidades, se a questão disser que a parte não atribuiu da causa, não indicou os meios de prova dos quais ela iria se valer. Pois é, a alternativa que se dá é a de que essa petição inicial pode ser emendada. Sim, eu brinco com vocês que é como se essa petição inicial estivesse ali quase que se afogando na piscina, o juiz, ainda que meio olho jogasse uma boia e diz, olha, se salva. Em 15 dias, será lícito ao autor emendar a petição inicial na área cível. 15 dias úteis, diga-se de passagem, porque, aproveitando atrasos processuais no cível, serão contados, levando-se em consideração apenas os dias úteis. O detalhe é que hoje, Aninha, no cível, o juiz e os juízes ficam realmente, muitos deles chateados. A lei processual exige que o magistrado diga ao autor e, na verdade, diga ao advogado do autor o que deve ser emendado. Antigamente, eram cometer esse na petição inicial, a ordem de intimação seria se vire e emende, de modo que o judiciário ficava em silêncio acerca de qual era o defeito daquela petição inicial. Ficava sempre aquela mística, nossa, o que está faltando? E a gente via e revia, meu Deus, colocava a petição inicial assim, de cabeça para baixo, senhor, o que eu não coloquei? Isso que eles vão te perguntar. O juiz, ele pode ordenar a emenda genérica negativo. O artigo 321 diz, o juiz especificará de modo preciso aquilo que será emendado. Então, não dá para a gente deixar passar essa emenda, que é uma emenda super clara,
que o juiz ele precisa nos trazer. Se não emenda a petição inicial, ela será indeferida. Será o caso de proferir o magistrado uma sentença que tinha o processo sem resolução do mérito. Então, a vedação, a emenda genérica, prazo para emenda 15 dias, trouxe várias dicas em uma citação que pode ser do porteiro, não cumprida a ordem de emenda, indeferimento da petição inicial. Cuidado, porque a banca vai tentar também checar se você sabe qual é a quando indefere a petição inicial no processo civil. No processo civil, o indeferimento da petição inicial dá origem sem sentença de apelação. E aí, minha amiga? Repete esse finalzinho, amiga, que eu acho que minha internet deu uma falhadinha aqui, como sou eu que estou gravando, para ficar claro. Repito, eu estava comentando que o autor tem dias para emendar, beleza? Não, isso sim, o autor tem 15 dias para emendar. Pronto. Acaso o autor não emende, o juiz proferirá será cabível recurso de apelação no prazo de 15 dias. Então, da sentença de indeferimento, tem como das sentenças terminativas previstas no CPC, o recurso, Aninha, é apelação no prazo de 15 dias. Apelação em 15 dias. Maravilha, gente! E aí, olha para cá. Então, já que Sabrina, eu tenho, amiga, um monte de coisa ainda para falar, viu? Mas, olha, o tempo tá indo, né? Tá indo, passa rápido. E quando estamos nós... o tempo tá indo, passa rápido. Passa mais rápido ainda. Então, olha só, gente, algumas coisas que a gente precisa aqui garantir, tá? A primeira delas é a seguinte, Sabrina falou ali uma coisa importante a respeito de prazo. Ela falou sobre o prazo do processo civil, né? Que você não conta, só conta os dias úteis. Olha só, gente, pelo amor de Deus, a banca tem cobrado isso. Os 2 últimos exames, ela se preocupou. O prazo do processo penal é diferente do prazo do processo civil. A contagem do prazo do processo penal ainda é a contagem antiga, ok? Ainda é a contagem antiga. Então, o prazo no processo penal, ele é ainda... Veja bem, exclui-se o dia do início, inclui o dia do final, não é isso? Agora, se o primeiro dia não cair em dia útil, fica prorrogado para o primeiro dia. O primeiro dia passa a ser o primeiro dia útil subsequente. Então, exemplo, eu fui citada para apresentar minha resposta à acusação, que o prazo é 10 dias, eu fui citada na sexta-feira. Então, o meu prazo só vai começar a fluir na segunda. Por quê? Porque sexta-feira não conta, exclui-se o dia do início. No primeiro dia subsequente é sábado, não tem dia expediente forense. Então, o meu primeiro dia vai ser segunda. Mas se no meio do prazo tiver feriado, final de semana, conta normal. Então, vai ser assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Na quarta da outra semana, encerra o meu prazo. Então, a gente tem que lembrar que no processo penal a contagem do prazo é a antiga. Exclui o primeiro dia, né, inclui o dia do final. Se o primeiro dia e o último dia forem dias não úteis, veja, aí prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Mas se no meio do prazo tiver final de semana, tiver feriado, ele conta normal. Não suspende, não. Ok? Então, isso é muito importante. Agora, a segunda coisa é a seguinte. Tem muita gente, Sabrina, perguntando, até agora, olha só, a pessoa ainda está com dúvida. Como é que fica a situação do pacote anticrime? Se cai na prova de amanhã ou não? Não, não cai. Não cai, não cai, não cai, não cai. Graças a Deus, né? E aí... Está na hora de passar agora. Ai, pois é, tem que passar nessa, viu? Só que a gente tem aqui uma situação que é mega importante, que eu preciso que você tenha atenção. Que é o seguinte... Veja só, gente, o pacote anticrime realmente retirou a possibilidade dos juízes decretarem prisão preventiva de ofício. Mas antes do pacote anticrime, o juiz já não podia decretar prisão preventiva de ofício na fase de investigação, só durante o processo. Com o pacote anticrime não pode hora nenhuma. Qual é a dúvida? Será que a banca vai cobrar o juiz decretando prisão preventiva de ofício? Porque se cobrar, ele vai ficar colocando a coisa na dúvida, né? Peraí, cai ou não cai, é de acordo com o pacote, não é? Eu acredito que essa cobrança não aconteça.
Mas, de qualquer forma, eu preciso que você se lembre o seguinte: durante a fase de inquérito, durante a fase de investigação, nenhuma prisão de ofício. A prisão temporária não sofreu nenhuma alteração no pacote anticrime. Então, se tiverem que cobrar prisão, vão cobrar prisão temporária. Então, a tendência é que cobrem, olha só, a prisão temporária terá prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Se o crime foi hediondo ou equiparado, o prazo é 30, prorrogável por mais 30. Prazo de prisão é prazo penal, não é prazo processual, é prazo penal. E o que significa ser prazo penal? Significa que no prazo penal inclui o dia do início, né? E exclui o dia do final. Então, inclui o dia do início, tá? Então, se o cara tiver a prisão decretada no domingo, uma prisão temporária decretada por 5 dias no domingo, ainda que seja 23 horas e 49 minutos, 59 minutos, não interessa. Se ele foi preso domingo, primeiro dia domingo, segunda, terça, quarta, quinta ele sai, entendeu? Então, na verdade, prisão temporária, 5 dias prorrogáveis por mais 5, se hediondo ou equiparado, 30 dias prorrogáveis por mais 30. E juízes não podem decretar prisão temporária de ofício. Prisão temporária só cabe durante a investigação. E de ofício, nem pensar. Ok? Então, vamos lembrar dessa situação. E, finalmente, a gente precisa ter atenção a recurso. Sabrina falou aí do prazo de apelação, né, Bina? Então, vamos tomar cuidado, gente, com o seguinte. Quando cabe apelação no processo penal? Então, a princípio, cabe apelação de sentença condenatória ou absolutória proferida pelo juiz singular, ok? Cabe apelação às decisões definitivas ou com força de definitivas não previstas no recurso em sentido estrito. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagine que durante uma investigação no processo criminal, ocorra aí um pedido por parte do Ministério Público de um sequestro de bens. E o juiz indefira o sequestro. Veja, não está previsto no recurso em sentido estrito, mas quando o juiz indefere essa medida cautelar no processo cautelar, isso é uma decisão definitiva, da qual cabe apelação, lá do artigo 593, inciso 2. E cabe apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, que é aquela apelação limitada, né, ao que foi indicado na interposição. Então, quando você apela do júri, você tem que dizer que você está apelando contra porque tem nulidade no julgamento, ou se a decisão do juiz é diferente do veredito dos jurados, ou se o juiz errou ao aplicar a pena, ou ainda se foram os jurados que erraram, proferindo uma decisão contrária à prova dos autos. Maravilha! Isso é a hipótese de apelação no júri. Fato é, gente, que essas apelações, o prazo é 5 dias. É 5 dias para interpor o recurso. Repare, no processo civil, os recursos são 15 dias. No processo penal, não. O prazo da apelação é 5 dias. Aí você apela, o juiz recebe a apelação, intima o recorrente para apresentar as razões. E as razões, o prazo é de 8 dias. Então, 5 dias para interpor, 8 dias para arrazoar. Aí surge a dúvida, como é que eu analiso a tempestividade desse recurso? A tempestividade do recurso é analisada na interposição. Então, vamos lá, a parte interpôs o recurso no prazo, beleza, mas apresentou as razões atrasadas. Isso torna o recurso intempestivo? Não, porque apresentou a interposição no prazo. Então, o que interessa é o prazo da interposição, ok? Então, o prazo da apelação e do recurso em sentido estrito para interposição é 5 dias, tanto do rese, da apelação e do agravo em execução. As razões da apelação, 8 dias, do rese e do agravo em execução, 2 dias, tá? Mas, geralmente, olha para cá, em todos eles, o prazo de razões não mede tempestividade. A tempestividade é na interposição, ok? Outra coisa mega importante, só para finalizar. Essa apelação, que o prazo é de 5 dias, com 8 dias depois para apresentar razões, é na vara criminal. Se for uma apelação contra a decisão do juizado especial, é diferente. No juizado especial, o prazo da apelação é 10 dias, já com as razões inclusas, né? E quando cabe apelação no juizado? Cabe apelação da decisão que homologa a transação penal. Então, da decisão do juiz que homologa a transação penal, cabe apelação. E se fosse conciliação? A conciliação é irrecorrível, mas a transação penal cabe apelação, tá?
Também cabe apelação da sentença do juiz e da decisão de rejeição da denúncia ou queixa no juizado. Rejeição de denúncia ou queixa é recurso em sentido estrito fora do juizado. No juizado é apelação da Lei 9.099. Cuidado, eu estou falando do juizado especial criminal. Ana, e se for juizado de violência doméstica? Juizado de violência doméstica são os recursos do Código de Processo Penal, não tem nada a ver com o juizado especial criminal. Olha o que a Lei de Maria da Penha diz. Nada da Lei 9.099 pode aplicar em violência doméstica contra a mulher. Ok? Nada. Então é tudo do Código, nada da Lei 9.099. Amiga, mais alguma dica, amiga? Tá na hora? Tá na hora de finalizar. Só para arrematar, e aí a gente vai se despedir, deixar nossa palavra amiga aos nossos alunos e alunas, da sentença cível nos juizados especiais, cabe recurso inominado no prazo de 10 dias. Olha a diferença. Então, gente, muda a cor da caneta, porque da sentença nos juizados especiais cíveis, caberá recurso inominado e o prazo será de 10 dias úteis. Aninha, foi muito bom estar aqui com você. Nossa, o horário passa que a gente nem percebe. A gente espera que nessa reta final a gente tenha trazido mais conteúdo de qualidade e que possa fazer realmente a diferença na vida dos nossos alunos. Afinal de contas, esse é o nosso propósito. Com certeza, vamos fazer mais isso, dá para a gente fazer, levar a nossa boa energia, o nosso momento de vidas aí para os alunos. A gente quer desejar para vocês uma prova maravilhosa. Vai lá, arrebenta, leia essa prova com tranquilidade, marque o gabarito com atenção e viu sim a sua aprovação para a segunda fase. Quem vai fazer direito civil é só lá no @Sabrina Dourado, porque você vai gabaritar. Vamos combinar. Para quem vai fazer penal, não tem melhor professora neste país do que Ana Cristina Mendonça. Então, vai para a mentoria do OAB Penal. Ela e a Clara jogam duríssimo e a gente tem. Vocês irão, enfim, vencer esta etapa com sucesso para começarem a jornada da advocacia. E meninos, prestem atenção, sempre no finalzinho, na despedida antes da prova. Todas as provas eu tenho falado isso e eu acho que faz diferença. Tem uma coisa que, veja, não fui eu que criei. Eu ouvi uma pessoa falando num discurso, achei aquilo fantástico e tomei para mim como uma regra de vida. E eu acho que vale a pena que você faça isso também. Hoje à noite, antes de você dormir, eu queria que você colocasse o seu chinelinho bem debaixo da cama. Bem debaixo da cama mesmo. Sabe por quê? Porque amanhã de manhã, quando você acordar, no dia da sua prova, eu quero que você ajoelhe para pegar. Você vai fazer isso porque isso vai fazer diferença para você na hora da prova. Amanhã de manhã, queremos que você agradeça. Agradeça tudo o que aconteceu até aqui. Agradeça o seu tempo no colégio. Agradeça seus pais que traçaram a jornada com você. Eu digo seus pais, os seus pais afetivos, os seus pais biológicos, enfim, não faz diferença. Aqueles pais que são aquelas pessoas que são seus guias, né? Então a gente chama de pai, não é necessariamente aquele que nos deu a luz, né, pai ou mãe, ou que nos gerou, na verdade é aquele que nos cria, aquele que nos ajuda, aquela pessoa com quem você se identifica e que faz a diferença. Agradeça por ele, agradeça pela sua vida, pela sua saúde, pelo fato de você poder estar indo fazer essa prova, porque isso é muito, muito mais importante do que ser aprovado. Porque você tem força, você tem coragem, você tem, enfim, mas você vai ser aprovado sim. Mas gratidão é o primeiro passo. Gratidão e humildade. Essas são as duas coisas que botar o chinelinho debaixo da cama vai te ensinar a fazer todos os dias. Faça isso e a gente tem certeza que você vai fazer uma prova maravilhosa amanhã. Outra coisa, tome cuidado para não perder o horário, né, para chegar a tempo, né, Sabrina? Cuidado, pessoal. Com certeza, toda a prudência. Horário diferente.
Então, a gente não teve horário de verão nesse ano no Brasil, mas existem aqueles estados que têm um fuso horário distinto e tem que ter cuidado com isso, né? Então, vai com fé, coma uma comidinha leve, né? Mas leve alguma barrinha na bolsa, alguma coisinha. Não se esqueça. Se hidratem, muito importante para o processo de aprendizagem, para oxigenar. Exato, lembre-se que é tudo em plástico transparente, né? Enfim, mas vai dar tudo certo. Hoje ainda, prepare sua bolsinha, sua mochilinha, sua malinha, enfim, para você poder ir para a prova com tudo pronto amanhã, com muita fé, tá? Vai dar tudo certo. E depois da prova, a gente vai estar aqui com vocês, veja, para fazer nossas considerações sobre a prova, assim que a gente tiver a provinha na mão, tá bom? É isso, Bina, mais alguma coisa? Não, só agradecer, dizer que nós estamos muito felizes, estamos juntos, juntas, e que é chegando junto que a gente vai levar esse povo aí para onde eles quiserem e almejarem. Foi muito bom, amiga. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima, hein? Vamos rezar pelo Zanata, para ele melhorar logo, né? E não se esqueçam, olha só, ele está chegando junto com você nesse e-book que está aqui embaixo, tá bom? Beijo!